Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis, onde nós vamos analisar os resultados apresentados pela IB Brasil Resseguros. Eles foram disponibilizados no dia de ontem, no final do pregão. No dia de ontem foi dia 10 de novembro de 2022 e hoje, dia 11 de novembro de 2022, a companhia fez a sua teleconferência de resultados. E para surpresa de 0 pessoas, aí está reportado prejuízo de quase 600 milhões. Vamos ver o que aconteceu, uma vez que esta empresa faz parte do nosso portfólio, integrando a nossa carteira como uma oportunidade. Será que é mesmo uma oportunidade ou será que nós estamos diante de uma cilada, uma vez que trimestre atrás de trimestre a companhia vem registrando resultados ruins? E ainda assim, será que nós fizemos uma nova compra de IRB Brasil Resseguros? E para nos ajudar nessa análise, vamos utilizar aquela parte da documentação divulgada que nós mais gostamos, que são as informações trimestrais. O release, que é disponibilizado à imprensa, onde a gente consegue, tudo que está na apresentação, a gente consegue ler aqui de uma forma bastante didática. E o documento da apresentação, por conta da teleconferência de resultados da companhia, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar agora há pouco. Até uma apresentação que eu acredito assim deva ser muito rápida, principalmente por conta de que os resultados estão dentro do esperado. Aqui a gente consegue verificar que o resultado líquido da companhia ficou aqui negativo em 299 milhões. Mas é importante que a companhia ela fez um follow-on e nesse follow-on ela captou em torno de 1,1 bilhão, de forma que ela se colocou reenquadrada para a solvência e a cobertura, ambos impostos pela SUSEP. E quanto ao resultado, vamos ver o que a companhia tem a dizer. Quando a gente olha para o resultado do terceiro trimestre, um prejuízo de 299 milhões, a primeira observação é que foi um resultado pior do que a gente esperava. Acima ou menos do que esperava. No segundo trimestre. O desempenho no terceiro trimestre foi seriamente afetado pela elevada sinistralidade de 117%, derivada principalmente do desempenho da carteira rural e algo ainda de Covid na carteira de vida. No rural, conforme falamos na conferência do segundo trimestre, algum impacto da seca que afetou drasticamente aí as safras de inverno de 21 e o verão de 22 ainda poderia acontecer nesse terceiro trimestre. Conforme o Tonito vai mostrar mais à frente, esse impacto foi maior do que prevíamos. Isso é interessante do ponto de vista de que está pior do que a companhia ela tinha previsto. Porque resquícios ainda incidiram tanto, por conta, a gente viu ali, do resseguro de vida e resseguro agrícola, uma vez que o agrícola, a gente sabe, a crise hidrológica, que afetou justamente o setor de agricultura nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E o seguro vida por conta ainda dos resquícios da segunda onda da Covid, que aconteceu em 2021 e se estendeu até o início do ano, inclusive depois vindo com a cepa chamada de Ômicron. Mas dentro de todo esse reboliço a gente ainda consegue encontrar alguns aspectos aqui positivos, como por exemplo, o sinistro foi agravado por esses eventos atípicos. Mas, olha aqui, ó, no terceiro trimestre de 2021 foram reportados quase 2.000 sinistros. E se nós formos olhar para o terceiro trimestre de 2022, tem uma queda aqui interessante, indo para 1.387, sendo que grande parte deles, evidentemente, estão vinculados, como a gente viu, a seguros de vida, seguro agrícola, que nós vamos ver o quanto eles fazem parte, o quanto eles representam na carteira, no portfólio da companhia. Um aspecto interessante é a redução no índice de sinistralidade de 119% para 117%, embora ele ainda seja alto. No entanto, se for normalizado, tirando as LPT, já vou explicar o que é isso, ele viria para 91%. Esse LPT aqui, que é mencionado com frequência durante toda a apresentação, ele já vem até essa definição
para a IRB desde o terceiro trimestre de 2021, que é exatamente é uma transferência por conta daquilo que foi perdido em termos da carteira da companhia. Aquilo que ou estava vinculado com a questão da fraude que aconteceu e que a companhia está se obrigando a cumprir, e que isso aí gerou uma cauda aí que ela vem gradativamente reduzindo. Então, ela faz duas coisas da companhia. O primeiro é incluir esse portfólio, né, de carteira perdida, para justamente ver o impacto no resultado como um todo, e tem que fazer isso aí para que a gente, como investidor, fique mais confortável, e por outro lado ela tira para que a gente possa observar se a companhia tem realmente uma perspectiva de recuperação. E a gente que acompanha sabe que a companhia vem se virando, né, vem tentando entrar num processo aí que comece a indicar que ela está se recuperando. Isso aí não aconteceu até agora, e desses aspectos está na renovação dos negócios que ela tem interesse em reter, e outros que ela não tem, né, que ela chama aqui de não renováveis, que está nesse espaço em amarelo. Veja que ela veio mantendo aqui, ó, o mesmo, foi 84% no ano passado, 84% no ano passado, agora 85%, então alguns ela mantém, outras ela não mantém. E também tem uma maior diluição por negócio, reduzindo aqui a exposição ao risco, que nós vamos ver o que a companhia tem a dizer sobre isso. Olhando para a parte de baixo do slide, e ainda falando um pouco de estratégia, a gente sempre tem citado que a maior diluição por negócio e a busca por mais negócios é um dos pilares da nossa estratégia, né? Na linha laranja em cima, a gente vê como tem se comportado a diluição dos contratos no Brasil. E período após período, a gente vê um decréscimo nisso. Então, em cada contrato, a nossa participação menor, o que ajuda na diluição. A gente chegou a 40% agora nos 9 primeiros meses do ano, e esse é o patamar mais ou menos que a gente se vê daqui para frente. Então, para que você entenda o negócio do Resseguro, o que ele está fazendo é o seguinte: em vez de ela ficar com uma grande porcentagem da participação, ela reduz a sua participação e dilui com outros integrantes do mercado, com outros players. E assim, na hipótese de acontecer os sinistros na quantidade que aconteceram, como de 2021, 2022, excetuando o LPT, como eu estou dizendo, ela tem uma chance de recuperação maior ou de enfrentamento melhor para condições agravadas como essas que aconteceram. É uma diluição do seu risco. E aqui tem um fator que me parece interessante e que talvez o investidor precisa ficar atento. Claro que à medida que existe essa diluição, evidentemente isso aí vai refletir no resultado, e claro, como a gente tem a expectativa sobre os dividendos, talvez IRB tenha que trabalhar muito mais, ter mais contratos e dessa forma isto fazer com que os seus resultados fiquem melhorados. Eu não tinha mencionado, mas aqui nos prêmios acho que já pode chegar a hora da gente tocar nesse assunto, que é dentro da estratégia do IRB. Veja aqui, ó, nós temos nessas colunas, que eu vou deixar aqui marcado só para evidenciar um pouco mais para onde nós estamos falando. Na região mais escura são os prêmios resseguros no exterior, e na região mais clara, prêmios de resseguro no Brasil. Então, você veja que gradativamente vem diminuindo a participação no exterior, porque essa é a estratégia do IRB. Parar com ou melhor, encolher o resseguro no exterior e ficar focado mais no mercado doméstico. O que tem de importante aqui na evolução desses prêmios é exatamente que se começa a verificar uma linha de crescimento, principalmente se nós considerarmos o quarto trimestre de 2021. Ainda com relação ao terceiro trimestre de 2021, não atingiu, tem uma redução aqui na verdade, mas pelo menos está indo numa linha estabilizada. Se nós compararmos, que aí fica um pouco mais evidente que isso talvez, né, possa trazer alguma desconfiança para o investidor, é a redução dos primeiros 9 meses do ano de 2022 em relação a 2021, passando a 6.106 prêmios, enquanto que antes se tinha 6.698. É uma redução
não parece muito significativa, mas mesmo assim é uma redução. Aqui embaixo a gente vê a participação de cada segmento nos prêmios emitidos. Veja que a maior parte é patrimonial, depois vida, que tem impactado bastante na companhia, e o rural aqui com 19%. Então patrimonial 36%, vida 14% e o rural 19%. E agora vamos ver o que a companhia tem a dizer em relação à evolução dos seus prêmios retrocedidos. Nós observamos a evolução do prêmio retrocedido. A despesa total com retrocessão no terceiro trimestre de 22 cresceu 34% na comparação com o mesmo trimestre de 21, passando de R$ 865 milhões para 1,2 bilhão, enquanto o índice de retrocessão saiu de 33% para 48%, o que dá um acréscimo de 15 pontos percentuais. Esse acréscimo se deve principalmente à operação de LPT, Loss Portfolio Transfer, de 328 milhões, que foi realizada na linha de aviação internacional. Caso nós excluíssemos os impactos desse LPT, o índice de retrocessão seria de 37%. Os índices de retro no terceiro TRI de 21 e no terceiro TRI de 22 são relativamente mais altos que nos outros trimestres, porque a gente tem nessas datas a renovação de um contrato de riscos especiais que tem volume importante retrocedido. Nos primeiros 9 meses de 2022, o prêmio retrocedido, então, aumentou 19% em relação aos 9 meses de 21, totalizando 2,2 bilhões de reais, comparados a 1,8 bilhão no ano passado. Com relação ao histórico de sinistros, mais propriamente sobre o índice de sinistralidade, a gente já tinha comentado no início dessa apresentação. Veja que ele sai de 119% no terceiro trimestre de 2021 para 117% no terceiro trimestre de 2022. Então, se nós excluíssemos aqui a sinistralidade normalizada, ou seja, sem o LPT, o que a gente veria, como nós tínhamos visto anteriormente, é que esse índice de sinistralidade ficaria em 91%. E é curioso isso, porque na verdade ele começa lenta e gradativamente a voltar aos seus patamares regulares. Se, por exemplo, comparando aqui os primeiros 9 meses do ano, nós verificaríamos que teríamos 97% aqui de índice de sinistralidade em 2021, indo para 85% quando normalizado. E é interessante que não normalizado está em 108%, ainda é relativamente alto, mas ao que parece a companhia está indo gradativamente para um índice de sinistralidade mais suportável. Olhando para custo de aquisição e despesas administrativas, aqui olhando apenas para o comparativo anual, ano a ano, observe que tem uma redução, em especial aqui, do custo de aquisição e índice de comissionamento. Sai o custo de comissionamento de 1 bi para 854 milhões. Excluindo a LPT, observe que esse custo ele permanece, o índice de comissionamento ele permanece no mesmo patamar de 21%, e se for incluída as LPTs, indo para 23%. Então parece que nesse quesito a companhia está indo para um equilíbrio. Se nós olharmos para a despesa administrativa e o índice de despesa administrativa, veja que a despesa administrativa ela cai de 295 milhões para 237, sendo que atualmente, excluindo o LPT, ela ficaria num patamar abaixo dos 6,1%, indo para 5,7%, o que é bastante interessante. Se nós incluirmos o LPT, 6,5%, se aproximando, embora seja até relativamente um pouco díspare, se aproximando dos 6,1% em relação aos primeiros 9 meses de 2021. E para quem está na condição que IRB está, controle de despesas é fundamental. E olhando para o índice combinado, que daí a gente junta tudo, que é a sinistralidade, o comissionamento e mais as despesas administrativas, se nós tomarmos o quarto trimestre de 2021, veja que ele vem num regressivo aqui, chegando ao mesmo patamar do terceiro trimestre de 2021, um pouquinho acima aqui de 125
a 125%, enquanto estava a 123%. É importante que esse quesito é quanto menor, melhor. Aparentemente, então, a companhia está tomando medidas para se tornar mais enxuta. A suficiência de patrimônio da companhia, então um acréscimo aqui indo para patamares conforme o regulatório, da mesma forma a cobertura aqui agora está num patamar mais estável, o que dá realmente uma maior tranquilidade para aqueles que fazem a gestão da companhia. E nas considerações finais, aqueles aspectos que eu achei um pouquinho mais relevante, né? Então a companhia está migrando para esse foco mais para o Brasil. Eu acredito que ela vai ficar no máximo 25% no exterior. As despesas administrativas e comerciais estão ficando sob controle, conforme nós vimos ali na redução. E aqui o aspecto que eu, pelo menos, considerei mais importante, que, segundo foi constatado pela companhia, a demanda por capacidade de resseguro no mercado é maior do que a oferta. Até porque o que impactou em IRB também impactou nas companhias de seguro. Nós temos duas no nosso portfólio, a gente acompanha também a Porto Seguro, e todas elas foram impactadas pelas mesmas razões que impactaram o IRB. A cauda dos antigos contratos, que gera aquele LPT que a gente viu lá, ela está sob controle, e isso aqui é interessante. O cenário de taxa de juros, que essa taxa de juros alta, hoje está em 13,75, que nós estamos vendo, ela favorece o resultado financeiro. E aqui é bom a gente ficar sempre atento, justamente porque nós estamos diante de uma mudança de governo, uma troca de governo, com uma visão de economia diferente, né? Nós estamos saindo de uma economia de mercado para uma social economia, e talvez, nesse aspecto, o IRB venha a se favorecer. Trazendo esses dados, para finalizar aqui na nossa tabela de indicadores, veja que a receita operacional, nós observamos lá nas informações trimestrais, ela deu uma melhorada, mas não muito significativa, então a gente tem uma expectativa de uma receita operacional de 6,8 bilhões até o final de 2022. Depois nós vamos olhar o resultado do quarto trimestre, com crescimento médio composto em relação aos últimos 5 anos de 7,71% ao ano nas suas receitas. Então, se não fosse o que ficou para trás, talvez os resultados pudessem ter uma alta expectativa para a IRB. Mas o lucro líquido, ou seja, ele nos aponta aqui uma possibilidade de prejuízo na ordem dos 800 milhões. Acredito que não vai acontecer. Acredito que vai ficar ou menor que isso, ou menor do que os 600 milhões que nós vimos no terceiro trimestre de 2022. Então me parece que está sinalizando mais para isso. Depois nós vamos ver, vamos guardar esse resultado para a gente poder comparar ao seu devido tempo. Por conta do follow-on da companhia, observe que tem uma mudança bem interessante aqui, no patrimônio líquido, o que aponta um crescimento, e até é natural que isso acontecesse, na ordem de 13%. Isso impactou aqui no PVPA, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Aliás, até eu vou dar uma corrigida aqui online para você ver, porque eu não apontei o valor que está hoje, que está em 0,81. Então veja que o preço da ação pelo valor patrimonial, que antes a gente estava ali, vamos voltar aqui só para a gente ver como é interessante. A gente estava em 0,62, com o novo resultado da ação aqui em 0,49. Em função do patrimônio líquido da companhia, podendo sinalizar que a ação está barata. O que aponta aqui como negativo é justamente o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, porque veja que está negativo. E aqui é o seguinte, se esse número for muito grande significa que, como é negativo, ele de fato é menor que esse. Então, para que haja um indicativo de recuperação, ele tem que sair de menos 2,5, que é o que está aí, para menos 25, por exemplo. Significa que a companhia está andando na direção de uma melhoria do seu resultado. Então nós vamos também fechar com esse valor. Ele está negativo justamente porque a companhia está atualmente no prejuízo. A nossa leitura sobre IRB é que ela realmente está num processo muito lento e gradativo de recuperação. O que a gente enxerga aqui é o seguinte: diante do problema de fraude
a que a companhia foi submetida. Diante dos problemas que vieram juntos, justamente afetando a parte de resseguros vida, no portfólio vida, e também no agro, ou seja, é como se juntasse toda uma condição desfavorável num único instante. O que a gente tem observado? Que as companhias de seguro, elas começaram a ter resultados. Então a gente tem aí a Caixa Seguridade, com resultado, como a gente já mostrou aqui no canal, excelente. BB Seguridade, resultado excepcional. Eu vou dar uma olhada na Porto, porque ela publicou o resultado ontem. Eu não consegui olhar, mas acredito que deva estar indo na mesma direção. Isso, ao seu tempo, irá refletir aqui no IRB. A outra coisa interessante, por exemplo, a gente fez a análise do Bradesco, porque Bradesco é como a Caixa e o Banco do Brasil antigos. A parte toda de seguro está dentro do próprio banco. E se nós formos ver o Bradesco, o que ele teve de melhor foi justamente na parte de seguros. Só que isso só vai refletir em empresas como o IRB ao longo do tempo. Então, no momento que der uma sinalizada positiva, me parece que é o instante em que a gente pode entender uma reversão, porque ela está num turnaround, né, como é dito no mercado, ela está dando uma reviravolta para tentar voltar a patamares mais interessantes. Aí talvez a companhia comece a apresentar os resultados e volte aí a ter o valor que ela de fato mereça no mercado. Mas o mais importante é o seguinte: será que nós vamos fazer novos aportes em IRB Brasil Resseguros? Eu vou lançar um vídeo depois desse, vai acontecer, hoje é dia 11 de novembro de 2022, deve ser no dia 12 ou dia 13, porque eu tenho mais vídeos produzidos do que vídeos publicados, porque é um momento de muito rebuliço no mercado. Então você vai ver aí, peço que você aguarde o próximo vídeo, que nós vamos publicar aqui no canal, se é momento de fazermos novos aportes em IRB Brasil Resseguros. Bom, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despedindo e deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.